Henker que vive duas vezes. Capítulo 234. Caça às bruxas, 9. Equipe. HH. Quintas-feiras. E a Rico. Justo quando a baioneta mágica estava prestes a pousar no pescoço de Vieira Duna. Clink. A baioneta mágica foi afastada por uma barreira invisível. Uma aura assassina de repente desceu de cima. Yon-Woo rapidamente considerou se deveria acabar com Vieira Dun ou ir embora. Eventualmente, ele se virou para deixar Vieira para trás. Ao mesmo tempo, ele colocou a máscara novamente. Quang. Quando ele fez isso, algo desceu com força. O chão rachou com um tremor. Ah, você é muito bom. Você leu isso? Seus sentidos se tornaram muito mais aguçados do que quando você estava nas 5 montanhas, garoto. A maioria dos Henkers teria fugido. O atacante levantou-se com uma leve risada. Como o atacante era baixo, seu manto arrastava-se pelo chão. Seu rosto, que podia ser visto através do manto, sorria maliciosamente. Yon-Woo podia ver a crueldade fria em seu rosto. O fantasma da peste, a fera do exército do diabo que destruiu tudo, exceto seu senhor, estava na frente dele. Membros. Sim, já faz um tempo. Parece que você sabe quem eu sou, já que não está surpreso. Membros viraram o manto para trás e riram. Foi a primeira vez que se encontraram depois do palácio do Rei Macaco. No entanto, não parecia ter passado tanto tempo. Acho que seria estranho se você não soubesse, né? Nossos caminhos se sobrepuseram tantas vezes. Nossos destinos devem estar interligados. Do palácio do Rei Macaco, da Floresta dos Demônios e agora da Noite de Valpurgis. Nos últimos meses, onde quer que os membros fossem, sempre havia vestígios de Yon-Woo. Existiam coisas como coincidências neste mundo? Os membros pensavam que não. Tudo neste mundo era controlado pelo demônio celestial. Então isso significava que eles estavam se encontrando assim por causa da vontade do demônio celestial. Os membros cumprimentaram Yon-Woo com um sorriso feliz. Ele estava sendo genuíno. Então, como está Bran? Bran está morto. Haha, não, mesmo que não estejamos próximos, não devemos mentir. Você achou que eu perguntei porque não sabia? Claro que ele deve ter morrido. Mas você não acha que eu sei que ele está andando sozinho? Sob a máscara, os olhos de Yon-Woo endurecerão. Como ele sabia disso? Todas as coisas relacionadas ao desespero do Rei Negro foram mantidas em segredo. Quase ninguém em seu grupo sabia do verdadeiro segredo do desespero do Rei Negro. Mas como os membros, não, o exército do diabo sabiam? Kindred curvou os lábios divertidamente. Não há nada que não saibamos sobre onde o demônio celestial descerá. Mas, para ser honesto, não sabemos sobre o seu segredo. No entanto, o demônio celestial saberá, então também saberemos. O que mais seria isso se não fosse a graça do demônio celestial? Eles estavam certos sobre só serem capazes de entender metade do que os fanáticos diziam. No entanto, Yon-Woo aprendeu algo. Assim como ele assistiu o exército do diabo na escuridão, o exército do diabo também o estava observando. Ele estava se perguntando por que eles não o seguiam desde o palácio do Rei Macaco, mas era porque eles estavam apenas observando em silêncio. Terei que ter mais cuidado quando me mudar a partir de agora. Yon-Woo estalou a língua por dentro. O que ele fez a partir de agora teria que ser feito em segredo. Ele nunca poderia se deixar capturar pelo exército do diabo. É um alívio que eles não pareçam saber muito. Se eles percebessem quem ele era, já teriam tentado matá-lo. O exército do diabo foi quem assumiu a liderança para se livrar de Artia. O relacionamento entre seu irmão e o bispo principal era muito ruim. No entanto, os membros estavam demonstrando um interesse positivo nele agora. Isso significava que ele tinha outro objetivo em mente. E ele estava certo. Então, garoto, como o demônio celestial proclamou, você precisa estar conosco agora. Eu estava esperando você vir. Yon-Woo perguntou com os olhos arregalados. É por causa de Sesha? Meio a meio. Se tivermos você, Bran nos seguirá e aquela criança também virá. Mas isso não é tudo. Você não é um sucessor do Rei Macaco? Então isso significa que você é nosso irmão. Garantiremos que você esteja satisfeito. Ele não sabia o que o Rei Macaco e o exército do diabo tinham a ver um com o outro. Mas Yon-Woo estava preocupado com Sesha. Estava claro como o dia porque os Elohim estavam interessados nela. Mas ele não tinha ideia de por que o exército do diabo a queria. O que você está tentando fazer com Sesha? Eu também não sei. Yon-Woo franziu as sobrancelhas. O que? Haha, eu não disse? Tudo está de acordo com a vontade do demônio celestial. O demônio celestial me diz o que fazer e eu apenas sigo suas ordens. Tem que haver outro motivo? Essas pessoas eram definitivamente malucos e difíceis de entender. O demônio celestial precisava de Sesha? Muito provavelmente, não foi a vontade do demônio celestial, mas sim do bispo-chefe. Porque já faz um tempo que o próprio demônio celestial não deu ordens. Isso significava que para proteger Sesha, ele teria que ir contra o exército do diabo, como a Terra do Sangue ou os Elohim. Isto não foi diferente. Kukukong. Só então, a fortaleza tremeu. Os intrusos entraram pelas portas do castelo. Kindred agarrou a nuca do ofegante Vieira Dun e estendeu a mão para Yon-Woo. Já chega de conversa fiada. Os hereges irritantes virão, então venha comigo. E se eu não quiser? Só então,
Os olhos gentis dos membros se estreitaram. Sua atmosfera genial mudou para violenta. Ele mostrou os dentes, mostrando os caninos. Você ousa resistir às ordens do demônio celestial. Que desrespeito. Você acha que tem escolha? Posso fazer minhas próprias escolhas. O que você está falando? Justamente quando o membro rosnante estava prestes a dar um passo à frente. Quang. A fortaleza tremeu para cima e para baixo. O choque da chegada dos membros não poderia nem ser comparado a isso. Com um terremoto, a fortaleza começou a tombar para um lado. O que? Tudo dentro da fortaleza caiu para fora na direção em que estava inclinada e apareceram rachaduras no teto e nas paredes. Partes do prédio desmoronaram com poeira. A fortaleza estava prestes a cair. A fortaleza da Valpardisnachit que existe há milhares de anos. O castelo Brocken. Rumo. O que você está fazendo? Kindred gritou com uma voz frenética. Pela primeira vez depois de se tornar o segundo bispo, ele sentiu um medo arrepiante. No entanto, Yon-Woo apenas sorriu por trás da máscara. Então, ele falou com seus subordinados através do link de conexão. Começar. Nosso mestre quer que comecemos. Bran sorriu friamente ao ouvir a voz de Yon-Woo. Ao lado dele, Galliard assentiu e apontou seu arco para um grande cristal azul no céu. É isso, certo? O centro dessas estranhas barreiras? Há 5 barreiras ao redor do castelo Brocken. As barreiras acabaram por permitir a intrusão de estranhos, mas ainda estavam em condições de funcionamento. Foi para proteger a fortaleza Brocken. As barreiras eram mais fortes no céu. Por causa disso, os jogadores não podiam tentar se mover pelo ar. Bran e Galliard queriam se livrar completamente dessas barreiras. Tinha que haver um centro para criar as barreiras, e a Valpardisnachit fez de tudo para esconder isso da maneira que pôde. No entanto, havia algo que eles não foram capazes de prever. Era que ninguém poderia seguir os passos de Yon-Woo para controlar a morte. O terceiro espírito. Livro sem lei. Usando os 2 poderes, Yon-Woo recebeu a ajuda de Bu com as almas das bruxas para descobrir onde ficava o centro. Estava escondido nos desfiladeiros ao redor da fortaleza Brocken. Yon-Woo disse a seus subordinados, que haviam saído em busca do restante dos membros de seu partido, para esperar em cada um dos locais dos centros. Assim, eles poderiam quebrar cada peça ao mesmo tempo. Neste momento, ele encontrou a localização de 5 centros. Havia um em cada uma das direções cardeais e um no meio. Bran e Galliard estavam no leste. Shannon e Fante estavam no oeste, Hanryong e Edora no norte e Rebecca no sul. Bu disse que estava preparado para destruir o centro a qualquer momento. Claro, não era como se algo fosse acontecer imediatamente depois que as barreiras desaparecessem. Então, ele seria capaz de tentar novos ataques. Bu e Bran já estavam preparados. Há tantos. Antes de romper o centro, Bran olhou para baixo. Ele podia ver as batalhas acontecendo na fortaleza. O Mar do Tempo estava no leste, e os mercenários da West Wind Union estavam no oeste. No norte, o exército do Diabo e os Rankers estavam esperando, e no sul, Elohim tinha acabado de ser atacado. Mas eles estavam preparando suas forças novamente. Havia inúmeras guildas de mercenários e guildas de assassinos. Pareciam fantasmas famintos. Embora fosse um palco que eles montaram, ele sentiu pena de vê-los entrar sem saber que era um inferno. Eles eram definitivamente pessoas sábias por terem alcançado esse nível, mas o que o cegou? Ambição, desejo, fosse o que fosse, não haveria muitos que sobrevivessem por causa de sua tolice. Kindred, o rosto desse cara ficará amassado. É uma pena que eu mesmo não consiga ver. Bran fez uma careta ao pensar em membros, que provavelmente estava conhecendo seu mestre agora. Ele saberia, aquele Yon-Woo era quem estava esperando por ele. Ele cometeu um erro ao pensar que era o único cara inteligente que existia. Bran fez uma anotação para perguntar a Yon-Woo que tipo de cara os membros faziam. Ao fazer isso, um pensamento lhe ocorreu de repente. Mesmo que as almas das bruxas tenham sido investigadas, Bu descobriu as fraquezas das barreiras muito rapidamente. Foi tão fácil, é algo que as bruxas fizeram após experimentos completos. Ouvi dizer que muitas de suas memórias antigas voltaram. Tem algo a ver com isso? Mas ele parou aí. Ele tinha algo que precisava fazer agora. Bran olhou para seu amigo. Galharda. Entendi. Galliard assentiu e tirou a mão da corda. Era uma habilidade que os elfos negros poderiam receber junto com Chumpo se tivessem o título de caçador. Quaquaquang. A flecha pousou bem no fundo do cristal azul. À medida que explodiu, ocorreram explosões menores dentro do cristal, e o cristal se despedaçou. O primeiro centro foi totalmente destruído. A formação do mundo fantasma desapareceu. Huak. Bran pegou um livro e começou a recitar um feitiço. Não era tão bonito quanto o livro de Mercúrio, mas também era um grimório com seu conhecimento de alquimia contido nele. Sair. Bran ativou sua magia de invocação. Era uma magia que exigia o pagamento de um preço astronômico para invocar à força um item do espaço sideral. Um grande círculo mágico foi desenhado no ar. O preço poderia ser facilmente pago. Havia muitas pedras filosofales, pois as bruxas as plantaram dentro dos centros para fortalecê-las. Era menos refinado comparado ao que Yon-Woo tinha, mas era o suficiente para chamar itens que flutuavam do lado de fora.
As bruxas provavelmente nunca imaginaram que o que criaram para se proteger iria prejudicá-las no final. Cucucu. O céu vibrou e uma pedra envolta em calor no círculo mágico começou a se revelar. Bran sorriu friamente ao ver isso. Golpe do meteoro. Quang. Só então. Ting, ting, tititing. Tudo parou como se eles estivessem esperando por isso. A formação do mundo demoníaco e a formação do submundo desapareceram e, por último, a formação do mundo calamidade se espalhou. Não sobrou nada para proteger a fortaleza. Só então, uma grande pedra caiu bem no topo da fortaleza Brocken. Foi um desastre.